saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, gostei do amém, um amém forte, um amém convicto, né? Assim, o amém é a concordância. Então, concordemos que estamos hoje nesse lugar, nesse santo lugar, nessa maravilhosa casa, para adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Gostaria de convidar os amados para que abrissem suas Bíblias no Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Salmos muito conhecido, né? Palavra maravilhosa, palavra de bem-aventurança. Salmos 1. Louvemos ao Senhor, engrandecemos o teu santo nome. Saiba que o Senhor está nesse lugar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Que nós sejamos tal como a palavra diz: bem-aventurados. Bem-aventurados. Em nome de Jesus. Feche os olhos nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Aleluia. Feche os olhos. Pense no Senhor agora. O Senhor está nesse lugar. Aleluia. O Senhor está revoando esse lugar. A glória de Deus há de encher este lugar. Em nome de Jesus. Oh, santo e poderoso Deus. E cuja presença nos colocamos esta noite. Queremos louvar o teu nome. Queremos bendizer o teu nome. Queremos glorificar o Senhor. Queremos sentir a tua presença, Senhor. Porque o Senhor está nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor da glória. E tudo quanto for feito neste lugar possa ser feito para o glória do teu nome, Senhor. Que o povo glorifique o Senhor. Que o povo sinta a tua presença. Que o povo sinta os milagres, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. Oh, meu Pai, receba os louvores que haverão de ser ministrados, meu Pai amado. Em nome de Jesus, que os louvores possam subir ao teu trono da glória, Jesus, como incenso suave sobre as tuas narinas. Oh, Senhor Deus, que cada louvor, Senhor, que cada voz, Senhor, que estiver glorificando o teu nome, possa chegar até o trono da glória e que os teus ouvidos possam sentir prazer em ouvir a nossa voz, em ouvir a nossa glorificação ao teu soberano nome, Senhor. Oh, Deus querido, que em nome de Jesus tu possas estar falando ao coração do teu povo, que a mensagem, se Deus queira ser trazida, possa vir do teu coração, ó Deus, ao coração do teu povo que se encontra nesta noite. Abençoa-nos, ó Deus, fala-nos, ó Deus, e tudo quanto fizer neste lugar seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós assim oramos, glorificamos e bendizemos o Senhor, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quão maravilhoso é nós estarmos na casa do Senhor. Quão maravilhoso é podermos adorar ao Senhor, ao Deus das nossas vidas, aquele que é o nosso sustentador, aquele que é o nosso redentor, aquele que é o nosso provedor, aquele que é o nosso libertador. Amém? Glória a Deus. Nesse momento nós já estamos passando a oportunidade para os irmãos que estarão ministrando o louvor. Oh, glória a Deus. Paizinho do som, Pai Senhor, irmãos. Essa primeira música que a gente vai cantar é parte de um vídeo. Está escrito em Jó 14:7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessará seus cabelos, e se envelhecer na terra, na sua raiz, e no chão morreu o seu tronco. Ao cheiro das árvores brotará e dará ramos com planta nova. A primeira música fala diretamente isso, né? Ao cheiro das águas, e é o momento de estar adorando a Deus, o momento de estar orando
Deus, o Senhor tem nos livrado de todo mal, Pai. O Senhor tem nos cuidado, Pai, dado saúde, Pai, dado que nós estamos estar na tua casa, que nós estamos estar aqui para te adorar, para dizer o teu nome, Pai. Muito obrigada, Pai, pelos teus bens sobre nossas vidas. Esteja abençoando cada dia de meu Pai, Pai, da tua palavra nesse altar, que é o provedor da casa, é o que seu sustento, sustenta a tua casa. Esteja abençoando cada um que oferta a tua casa, como dizimante, Pai. Esteja com eles, abençoando cada dia mais, Pai. Esteja abençoando esse culto. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvamos o nome do Senhor, por esse digno da sua presença. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dado ao nosso Deus, ao Deus magnífico, ao Deus tremendo, ao Deus poderoso. Aleluia! Glórias a Deus. Nós não teremos escolhido, mas nós queremos orar pelas crianças nesse momento. Feche teus olhos mais uma vez, feche teus olhos. Continua nesse espírito de oração, nesse espírito de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor. Falemos com o Senhor mais uma vez, apresentemos ao Senhor as nossas crianças, aí as professoras que sempre estão carinhosamente trabalhando com elas. Ó Deus querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome mais uma vez, porque nesta igreja, Senhor, há crianças, Senhor, há meninos e meninas, Senhor, que hoje são e serão homens e mulheres valorosos na tua casa, Senhor. Ó, que essas crianças, Senhor, possam aprender da tua palavra, encher-se da tua palavra, compreender, Senhor, os teus propósitos sobre as suas vidas, e que, ó Deus, elas sejam instrumentos, ó Deus, seja na escola, seja em casa, seja na rua, onde quer que elas estejam, Senhor, que a luz do teu Espírito Santo possa repousar sobre cada uma delas, Senhor. Que a bênção do Senhor possa estar sobre cada um, que os cuidados do Senhor, Senhor, possam, Senhor, estar sobre as suas vidas, que o anjo do Senhor possa guardá-los, Senhor, de situações difíceis, ó Deus amado, que, Senhor Deus, em nome de Jesus, essas crianças possam ser ungidas por Ti, para glorificar o Teu nome, Senhor. Cuida delas, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, clamamos ainda também por aqueles que têm se dedicado ao ensino, Senhor, têm se dedicado, Senhor, a estar trabalhando com essas crianças para a glória e a exaltação do Teu nome. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar grandemente as nossas crianças, que Deus possa abençoar os pais, as mães, né? Abençoar os professores, abençoar o ministério de ensino dessa casa, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento também nós gostaríamos de passar a oportunidade àquele ou aquela que deseja dar um testemunho. Alguém quer dar um testemunho nessa noite? Alguém quer falar da misericórdia e grandeza de Deus? Aleluia! Deus sempre realiza milagres. Amém, meus irmãos, tudo bem? Paz. Rapaz, hoje eu vim aqui para o ensaio para me preparar o som. E eu passei ali na igreja para me deixar um cafezinho que eu sempre trago. Eu sempre deixo um cafezinho de vez em quando ali. E quando eu fui fechar a porta de vidro, a porta explodiu em mim. Aquela porta de vidro ali, ela estourou de mim ali. E naquele momento eu sei que Deus me livrou. Eu tive uns arranhãozinhos no braço, um furinho no pé. Graças a Deus eu estou bem. Foi livramento de Deus. Glória a Deus. Amém. É interessante que eu perguntei, os meninos chegaram assim, muito em cima da hora hoje, normalmente chego mais cedo, né? E foi assim muito rápido o preparo, mas por quê? Né? Então Deus, mais uma vez, cuidando do seu servo, tendo zelo, tendo cuidado com ele, apesar do contratempo, mas nós entendemos e vemos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, nos mínimos detalhes, mas que Deus possa estar tratando de cada um, tratando o coração, tratando a alma, para que nós possamos estar sempre prontos a adorá-lo, a engrandecê-lo e a exaltá-lo verdadeiramente. Né? Nesse momento, então, eu gostaria de convidar o irmão Menecido, que estivesse trazendo a palavra, e mais uma vez nós vamos estar orando para que Deus possa estar dando condução, direção, palavras, conhecimento, entendimento, né, ao seu coração. Oremos mais uma vez. Querido Deus, bondoso e amado Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós estamos com os nossos corações abertos para ouvirmos a mensagem que haverá de ser trazida do teu coração, do teu trono, aos
corações. Eu ofereci, Senhor, seja o instrumento do Senhor nessa anunciação, que possa haver a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, que ele fale tão somente aquilo que o Senhor colocou, Senhor Deus, e não aquilo que ele quer falar, mas que em nome de Jesus nós possamos, Senhor Deus, estar atentos, não somente com o ouvidos, mas com o coração, com o nosso corpo, alma e espírito, pronto a receber aquilo que o Senhor haverá de falar. Fala poderosamente, nós assim clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? 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 Glória a Deus, né? É muito bom ouvir a alegria dos irmãos, o prazer de estar na casa do Senhor. Eu estou muito feliz, né? Estou feliz porque eu pensei que eu estaria aqui hoje, né? Aqui na frente. Cheguei até a pensar que não daria conta de estar aqui. Essa noite eu passei muito mal, né? Alguns irmãos sabem que eu tenho um problema no meu ouvido e vem agravando a cada dia. E essa noite eu senti muita dor. Eu fiquei praticamente com o braço nessa posição, sem condição de se mover, de dor insuportável. Só que Deus me deu a alegria de nessa noite estar bem melhor, graças a Deus. Comecei a bater palma ali e de repente comecei a ouvir as dores. Eu tive que parar porque as dores voltam, mas o importante é que nós estamos aqui nessa noite com muito propósito de agradecer o nome do Senhor, com muita alegria, vendo a igreja quase que dizer cheia, né? Graças a Deus. E vendo a alegria dos irmãos em poder, nessa noite, cultuar, né? Quando eu sempre falo com os irmãos, vamos cultuar a Deus, esse é o propósito. O propósito não é vir na igreja para ver alguém ou para conversar com alguém, mas é para conversar com Deus, é para falar com Deus e ouvir Deus. E nessa noite nós queremos compartilhar uma porção da palavra de Deus, um texto bastante conhecido da história, onde vamos falar um pouco sobre João Batista. Para mim, acho que é a primeira vez que eu falo sobre João Batista, mas a gente não pode deixar de pregar sobre alguém que é o precursor da vida de Cristo. Aquele que veio para preparar o caminho para Cristo começar o ministério. E nessa noite eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre como era João Batista, o que representava João Batista. E eu entendo que João Batista era um referencial de vida. João Batista era um homem que Deus colocou para poder preparar o caminho para a vida de Cristo. Engraçado que quando a gente fala aqui desde Gênesis a Apocalipse, sempre se trata de Jesus Cristo, sempre se trata de uma nova vida, de uma forma de salvação. Desde Gênesis, Deus já tinha preparado o projeto dele para salvar o homem perdido, a ovelha caída, aquele que realmente precisa de salvação. Eu sei que talvez você pode até nessa noite estar pensando, mas eu não preciso mais ouvir falar sobre salvação, porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Mas nós precisamos estar atentos para não cairmos, para não mudarmos o foco, para não sairmos do processo, porque nós estamos em processo de santificação até a vida de Cristo, ou até a morte, que pode ser a qualquer hora. Ontem eu ouvi uma mensagem do pastor e ele dizia sobre isso, que nós não sabemos a hora e nem o dia, porque se soubéssemos e
iríamos preparar para aquele dia. Como nós não sabemos nem a hora nem o dia, nós precisamos preparar todos os dias, por todo o tempo, né? E aí vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Lucas 1. Interessante que João Batista, ele foi preparado ainda no ventre. Ele se tornou nazireu ainda no ventre materno. Lucas capítulo 1, versículo 15 a 17. As predições referentes a João Batista. Porque João Batista para mim é um referencial para cada um de nós. Diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e de poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habitar para o Senhor o povo preparado. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa noite, Senhor, é o Senhor que vai falar. Pai, eu sei que o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem transformado vidas, ó. O Senhor tem mudado, Senhor, a história de muitas pessoas. O Senhor tem mudado os caminhos e os planos que muitas vezes, Senhor, são planejados anos a fio. Mas o Senhor chega e muda a história. Porque o Senhor ama o perdido. O Senhor ama o pecador. O Senhor não ama o pecado, mas o Senhor quer transformar a vida. E eu sei que nessa noite, ó Senhor, nós iremos ouvir a Tua palavra, Senhor, ao falar, ó Senhor, de João Batista, alguém que era preparado e foi preparado desde o ventre de sua mãe. Pai, fala nessa noite agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em um mundo carente de referências, nós temos tido muita carência de referência. Quantas pessoas têm sido a referência para alguém e de repente ele se torna uma vergonha? Quantas vezes você tem alguém na sua família que é uma referência e de repente ele te decepciona? Quantas vezes na política ou mesmo dentro da igreja algumas pessoas são referência e de repente se torna vergonha? Quantos líderes nós conhecemos, quantos líderes nós ouvimos falar que antes era referência para alguém e depois se tornou decepção? Mas aqui nessa noite nós vamos ver que João Batista incorpora qualidades que se espera encontrar em alguém que serve o Deus Todo-Poderoso. Ele tem qualidades que nós esperamos, que nós visualizamos, que nós queremos como exemplo de alguém que serve o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos confiar no homem, mas o homem usado por Deus, ele tem que ser referência para que nós possamos aprender com eles e assim trilhar o caminho do Senhor. O versículo 1 que lemos diz que ele é grande. João Batista é grande aos olhos de Deus. Interessante que muitas vezes nós encontramos pessoas que se acham grandes, que se acham bambambam,
mas na realidade não tem os argumentos, não tem as características de um cristão verdadeiro. Nós precisamos entender que João Batista era grande. Ele foi grande aos olhos do Senhor ao revelar a sua profunda humildade. João Batista era humilde. Ele mesmo sendo, talvez, aos olhos daqueles que realmente esteve com ele, achava que ele era o Messias. E ele disse: eu não sou nada. Eis aí o Cordeiro de Deus. Ele se considerava o menor. Ele não era grande. O que é a insígnia da verdadeira grandeza, o que é o destaque da verdadeira grandeza na vida de João Batista, era o fato dele ter Deus em sua vida, de ser um projeto. A sua mãe estéril, os seus pais não tinham como ter filhos, e o anjo vem e diz: vocês terão um filho. E aí essas características são colocadas para ele. Aqui nesse momento, aqui João Batista não tinha nascido ainda, mas já se sabia que ele seria grande diante do Senhor. E muitas vezes nós nos achamos grandes aos nossos olhos, mas será que aos olhos de Deus nós somos grandes? Será que nós somos achados com condição de dizer que somos realmente cristãos verdadeiros? O próprio Jesus deixou claro que ninguém entre os nascidos de mulher foi maior do que ele. Em Mateus 11, versículo 11, diz: o próprio Jesus disse: ninguém foi maior do que João Batista. Nenhum nascido de mulher foi maior do que João Batista. Ele era grande aos olhos de Deus. Ainda no versículo 15 nós vemos que ele era cheio do Espírito Santo. Algo maravilhoso que nós devemos buscar como exemplo para nós. João não foi um homem cheio de vinho. Por quê? Porque ele deveria se afastar do vinho. Ainda no ventre o anjo disse para sua mãe: ó, você não vai tomar vinho da agora para frente até o nascimento de João Batista, porque ele será um nazireu, alguém consagrado, alguém que deveria ser separado. Então ele foi ainda no ventre consagrado. Também nós vemos que outro que também foi consagrado dessa forma foi Sansão. Sansão também foi consagrado ainda no ventre. O anjo disse para sua mãe: você não vai tomar vinho, ele será separado, ele vai ser consagrado. O nazireu era consagrado, era separado. Quem está lendo a Bíblia aí, leu agora, né? E Deuteronômio falando sobre o nazireu. Alguém que deveria ser consagrado não poderia participar das coisas mundanas, impuras, nem mesmo no velório poderia ir, porque deveria ser separado para Deus. E Sansão foi separado. Agora o contraste entre os dois: um fisicamente era forte, porque nós sabemos que Sansão era forte. Ele não poderia cortar os cabelos, ele não poderia beber vinho, ele não poderia se contaminar, e ele era forte fisicamente. E o outro era um gigante espiritual. João Batista foi um gigante espiritual. E se nós não somos fortes como Sansão, nós devemos ser um gigante espiritual como foi João Batista. Devemos buscar ser um gigante espiritual. Nós não nascemos grandes, né, Will? Não nascemos grandes. Como foram os filhos de Enaquim, né?
como foram os filisteus, que era grande, mas nós podemos ser um gigante espiritual. Isso é o mais importante nos nossos dias, porque hoje não temos que travar lutas físicas, mas travamos lutas espirituais todos os dias. O inimigo tem tentado todos os dias nos afastar de Deus. Talvez você não entenda, mas muitas vezes você passa uma enfermidade, você passa uma luta, você passa um dissabor dentro de casa. É porque você não está vencendo o gigante. Mas Deus vence por você, glória a Deus. Deus tem poder para vencer. Lembra que o que faz a diferença não são os símbolos exteriores da religião, mas o compromisso pessoal interior com Deus. Sansão viveu os símbolos de compromisso. Sansão tinha que respeitar, não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, ele tinha que ser separado. Agora, João, a realidade que os símbolos deveriam representar, o seu lema de vida era exaltar a Jesus. Esse é o lema de João Batista, era exaltar Cristo, era preparar o caminho de Cristo. João veio para preparar. E aí, em João capítulo 3, versículo 30, o próprio João Batista diz: convém que ele cresça e eu diminua. João queria se diminuir para que Cristo crescesse. Esse tem que ser o nosso lema mesmo. Que Cristo cresça em sua vida e que você diminua. Ontem eu estava fazendo uma reflexão que não tem valido muito a pena trabalhar demais. Até compartilhamos em família isso ontem. Trabalha muito, e aí você tem pouco tempo para você e muitas vezes para Deus. Corre muito atrás do vento e muitas vezes você vê que não é prioridade. Precisamos ter tempo para Deus. Convém que Cristo cresça em nossa vida e que nós diminuemos a cabeça. Terceiro lugar, ele era cheio do Espírito Santo. Além de ser branco aos olhos de Deus, ele também era cheio do Espírito Santo. João foi um homem cheio de... esse é o vinho, né? Ele não foi cheio de vinho, mas cheio do Espírito Santo. Não derivou sua força de uma formação moral robusta, nem de uma personalidade forte como Sansão, mas do Espírito Santo. Sua vida foi um exemplo e seu ministério produziu profundo impacto nos corações. Quando João Batista pregava, as pessoas aceitavam. Arrependei-vos e convertei-vos. E as pessoas se arrependiam e já eram batizados. Já realizaram o batismo. Ser cheio do Espírito Santo é ser iluminado, santificado e criado por sua influência. Não tem como servir a dois senhores. Ontem eu vi a mensagem lá do pastor Isaac, estava pregando lá em Dolina, e eu assisti no Instagram, e eu vejo ele falar: muitas vezes você está na igreja há muito tempo, você vai à igreja, você volta domingo de novo, mas você ainda não se encheu do Espírito Santo. Você não tem convicção que se você morrer você vai para o céu. E nós precisamos ter essa convicção, meu amado, de que se nós morrermos agora, nós estaremos no paraíso com Cristo. A convicção que o próprio ladrão na cruz, ele teve quando Jesus disse:
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Além de ser cheio do Espírito Santo, ele foi usado por Deus. Eu fico pensando, na quinta-feira nós trabalhamos sobre isso para os irmãos que estavam aqui. Nós tivemos 17 lições que tratavam de quê? Conhecer as Escrituras. Foi 17 momentos, não vou dizer que foi 17 quinta-feiras, porque alguns nós tivemos 2 encontros para termos a lição. Não podemos dizer que não conhecemos as Escrituras, porque nós estudamos as Escrituras. Não podemos dizer que nós não consagramos a Deus, nós nos apresentamos diante de Deus. Não podemos dizer que nós não buscamos o Espírito Santo. E agora nós vamos trabalhar o ID. As lições serão sobre ID e pregar. E aí, em quarto lugar, João foi usado por Deus. João Batista não foi só cheio do Espírito Santo. Ele não foi só grande aos olhos de Deus. Ele não foi só consagrado a Deus, mas ele foi usado por Deus. O ministério de João provocou uma verdadeira revolução espiritual. Ele clamou, e ele conclamou o povo também, os líderes religiosos e os políticos ao arrependimento. Ele não teve medo de falar do amor de Cristo. João desafiou as autoridades, tanto as eclesiásticas como políticas, aqueles que diziam ser os crentes, que diziam ser os religiosos, mas realmente eram raça de víbora, que vivia na igreja, mas muitas vezes não estava adorando a Deus. E João foi usado por Deus para falar da vida de Cristo Jesus. João não teve medo de dizer: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Além de ser usado, João foi usado. O versículo 17 diz que João Batista veio do poder de Elias. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: eis que vem, que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e vira toda a terra como maldição. O profeta confrontou, em nome de Deus, a nação de Israel. O profeta confrontou o rei Acabe e os profetas de Baal. E João Batista não era Elias, literalmente. Então, o versículo 21 de João diz assim: então lhes perguntaram: quem és? Quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu um profeta? Respondeu: não. Disseram, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Eram os enviados dos líderes políticos que estavam desafiando João Batista para dizer quem ele era.
Mas ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele veio como palavra de Isaías: endireitai o seu caminho. Isaías falou isso. João Batista falou da mesma forma. Aqueles que foram indagar ele. E Deus fala da mesma forma nós nessa noite: endireitai o seu caminho. Cuida para que não caia. Cuide para que não seja pego de surpresa. O versículo 13 e 14 de Mateus 11 diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereres conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Ele veio como profeta. Ele veio como estava predito que viria. Antes de Cristo, viria aquele que iria clamar no deserto: endireitar o seu caminho. Te cuide, para não ser pego de surpresa. O noivo está para vir, e nós somos a noiva. E se a noiva for pega de surpresa, não tiver adornada, não tiver preparada, ela não será recebida pelo noivo. E ai daquele que foi pego como gelo dentro da casa de Deus. É aquele que não foi pego como trigo preparado para encontrar com o seu Deus. E se o quereis conhecer, ele é mesmo Elias. A mesma ousadia de Elias, João demonstrou ao confrontar os líderes, chamando ao arrependimento. O ministério de João produziu um avivamento nas relações harmoniosas dentro do lar. João concentra o seu trabalho na conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O texto que lemos deixa claro. Versículo 17: irá diante do Senhor o Espírito, o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e a lutar para o Senhor um povo preparado. João está preparando um povo para receber Jesus. E hoje a palavra de Deus clama: arrependei-vos, estejais preparados, porque o Messias está para voltar. Eu quero concluir. Esse texto diz: converter o coração dos pais aos filhos. O momento que estava vivendo naqueles dias, havia guerra dentro de casa. Por que havia uma guerra dentro de casa? No tempo de João, os judeus foram divididos em várias seitas, várias pregações diferentes. Cada um servia a um Deus, muitas vezes feito de barro ou de madeira. Em Mateus 3:7 diz assim: eles se opunham violentamente um ao outro e perseguiam sua opinião com grande animosidade. Era impossível, porém, que essa oposição encontrasse seu caminho nas famílias, mas dividia pais e filhos e família, dividia um ao outro.
Talvez no dia a dia você tenha passado a mesma luta. Enquanto talvez os membros da família servam ao Senhor Jesus, outros membros servem o Deus do amor, o Deus da avareza. Outros talvez estão servindo o Deus da idolatria terrena, o Deus da desobediência. Quantas famílias estão hoje talvez desesperadas porque não sabe nem o dia do velório se faz o culto ou se faz outro tipo de bênção. Já viu quando você chega no velório, né? Esse dia eu tive que perguntar, porque eu fui no velório e aí eu perguntei, e aí, o que eu falo? Era crente? Serviu o Senhor Jesus? Vivia nos caminhos do Senhor? Temia a Deus? Honrava a Deus? Aceitou Jesus como único e eterno Salvador? E duro é quando você vai num local e a pessoa fala, não pode falar nada, porque a religião deles não permite que os crentes falem. Em outras palavras, estou dizendo, morreu sem Cristo, morreu sem aceitar Jesus como único e eterno Salvador. Então havia muita oposição. Era impossível, porém, que essa oposição encontrasse seu caminho nas famílias. João veio para acalmar essa animosidade e produzir sentimentos melhores, ao direcioná-los todos para o Mestre, o Messias. Ele desviaria a atenção das causas diferentes e os levaria ao união. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele desviou toda a atenção. E aqueles que seguiam João começaram a seguir Jesus, né? 2 discípulos seguiam João, quando ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus, eles foram seguir Jesus. O Messias desviaria a atenção. O efeito da verdadeira religião da família sempre será produzir harmonia. Se na sua casa, meu Deus, se no seu lar tem harmonia, começa a refletir se Deus tem sido o centro dessa família. Se tem havido desavença, se tem havido discórdia, se não tem tido união no lar, precisamos refletir. De que forma estamos vivendo? O mestre começa o trabalho dele e ele liga toda a família ao arrependimento. João Batista diz: arrependei-vos. E ao pegar-se a Jesus, todas as causas menores das diferenças são esquecidas. Quando nos apegamos a Cristo, as diferenças caem por terra. Há um só Deus, um só Senhor, há um só Salvador, Cristo, o justo. A Ele seguir, a Ele honrar, a Ele glorificar, a Ele exaltar. Que possamos e que obedeçamos a palavra de João Batista. Arrependemos, porque está próximo o reino de Deus. Eu creio que nessa noite
Deus tem falado aos nossos corações, para nós arrependermos, para nós consagrarmos, para nós alegrarmos na presença de Deus. Essa semana eu ouvi assim, parece que o povo está meio desanimado. Ele está desanimado, não. Deus é o centro. Quando Deus é o centro, todos se animam. Cristo é a razão maior de nós estarmos aqui nessa noite. Cristo morreu por mim e morreu por você. Cristo não foi para aquela cruz só para mostrar que Ele conseguiria vencer a morte. Ele foi para nos resgatar, para transformar a nossa vida, para nos trazer de volta de homem caído a um homem levantado em Cristo Jesus. E nessa noite, meu amado, se você se sente caído, se você se sente derrotado, se você não sente alegria no coração, se você ainda não sente a presença de Deus, se o Espírito Santo não fala contigo, é hora de você aceitar Jesus como único e eterno Salvador. É hora de você aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. É hora de você arrepender, como João Batista disse, arrepender-nos e converter-nos, porque é chegada a hora em que Cristo virá pela segunda vez e não terá mais uma oportunidade. A oportunidade pode ser hoje a última. Jesus está te chamando agora, em nome de Jesus. Curva suas cabeças. Se você está aqui nessa noite e ainda não aceitou Jesus como único e eterno Salvador, se você não aceitou ainda se arrepender dos seus pecados e deixar Cristo cuidar de sua vida, você se tornar uma nova criatura, essa é a noite que Deus preparou para você. Alguém nessa noite que reconhece que precisa de uma mudança, que reconhece que precisa aceitar Jesus como único e eterno Salvador, coloque-se em pé e nós iremos orar por você. Alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como único e eterno Salvador, fique de pé e nós vamos orar por você. Se você já aceitou Jesus, mas você precisa de um renovo, precisa de um novo compromisso com Deus. Se você é crente, mas você não tem estado com a sua vida plena na presença de Deus, e você quer renovar nessa noite o seu compromisso com o Pai, fique de pé também para nós orarmos por sua vida. Alguém nessa noite quer se reconciliar diante de Deus. Alguém nessa noite que quer se apresentar: Senhor, eu preciso de um renovo. Fique de pé para nós orarmos. Mais alguém? Não tenha vergonha. Vergonha Jesus voltar e achar você devendo, achar você não preparado. Mas se apresente diante de Deus agora: Senhor, eu quero um renovo. Eu quero me renovar. Eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor. Oh, glórias! Há mais alguém nessa noite? Eu quero convidar esses irmãos que estão em pé para vir aqui à frente. Nós vamos orar.
Quero convidar o irmão Wilson para comigo aqui agora, nós vamos orar por cada um. Essa noite é noite de renovação do compromisso. Glória a Deus. Vamos orar. Nós vai estar orando agora, apresentando cada vida na presença do Senhor. Se há mais alguém nessa noite que quer receber oração, ainda há oportunidade. Vamos orar. Querido Deus, meu Deus, Pai. Santo, Santo. Eis, ó Deus amado, que diante de um apelo, ó Deus, que foi realizado, um apelo que foi trazido através dos lábios, Senhor Deus, ministro da tua palavra. Este Senhor este foi atentado, despertando corações, ó Deus, despertando vidas, mantendo um compromisso contigo, com a tua palavra, com o teu amor, com a tua graça, com o nosso coração, com a tua compaixão. Ó Deus, essas pessoas compreendem, ó Deus, que desejam estar cada vez mais diante de Ti, precisam estar cada vez mais diante de Ti, desejam ser trabalhados pelo Senhor. Nós não sabemos quais são as áreas que são débeis, nós não sabemos quais as suas necessidades, mas, ó Deus, se elas levantaram, Pai amado, levantaram não apenas diante dos olhos de homens, mas levantaram diante do Senhor, estão apresentando-se, ó Deus, corajosamente diante do Senhor e dizendo: ó Deus, nós carecemos da tua mão sustentadora, da tua mão salvadora. Ó Deus, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor agora possa olhar para cada um desses homens, dessas mulheres, desses jovens, desses adolescentes, ó Deus, que se levantaram diante do Senhor, que estão se apresentando diante do Senhor e dizendo: ó Pai, dá-nos o socorro da qual nós carecemos, ó Pai. Realiza, ó Pai querido, milagres sobre a vida de cada um, ó Pai amado. Ó Deus, supra, ó Deus, nesse momento as suas necessidades. Sonda os corações, ó Deus. Perdoa as falhas, as imperfeições, ó Deus amado. Mas que agora, em nome de Jesus, essas vidas possam ser estabelecidas em Ti. Que elas possam ser fortalecidas no Teu amor, fortalecidas na Tua graça. Oh Deus amado, que nessa noite o Senhor traga um renovo sobre essas vidas. Uma nova alegria, Senhor. Uma nova razão de viver. Oh Deus querido, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Teu Espírito possa encher cada vida, encher cada coração, ó Deus amado. Aqueles pecados que eram cometidos, que não sejam mais, ó Deus. Que haja libertação, ó Deus. Que haja libertação, ó Pai amado. Que, ó Deus amado, as suas mentes possam ser movidas pelo Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, os espíritos malignos não possam mais assolar essas vidas, esses corações, essas mentes, ó Deus. Mas que essas vidas, Senhor, nesse momento, estejam, Senhor, recompromissando contigo, ó Deus. Dizendo, Pai querido, em seus corações: nós somos do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai querido, receba essas vidas diante do teu altar. Em nome de Jesus, cubra-nos com o seu manto sagrado, Senhor. Reveste-nos com o teu poder, ó Pai. Fortaleça-as na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a tua igreja, Senhor, a igreja, Senhor Deus, que hoje está reunida, reúne-se no teu nome, reúne-se, Senhor Deus, debaixo da tua graça, reúne-se, Senhor Deus, debaixo dos teus cuidados, ó Deus, e que as tuas lindas e incontáveis bênçãos, Senhor, também possa repousar sobre cada vida, Senhor, sobre cada lar. Oh Deus amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Entra, Senhor Deus, com providência nas vidas, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, que há fragilidade, Senhor Deus, no meio do teu povo. Sabemos, Senhor Deus, que há mazelas no meio do teu povo. Mas nesse momento, Senhor Deus, nós clamamos simplesmente, Senhor Deus, que a tua mão poderosa venha arrancar todo pecado, arrancar toda falha e perdoar, meu amado. Que nesse momento cada amado irmão, amada irmã possa se sentir fortalecido no Senhor, animados no Senhor, agraciados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, não nos olhe através dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas imperfeições, ó Deus, das nossas fragilidades, mas olha-nos, ó Deus, através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Olha-nos, ó Deus, com misericórdia. Olha-nos através do teu grande e incontestável amor. Olha-nos, sim, Senhor. Supre, Senhor Deus, as nossas necessidades. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas imperfeições. Perdoa-nos, ó Deus, e dá-nos a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Eu quero, já estamos chegando no final, eu quero agradecer cada um presente nessa noite. Agradecer a cada um que veio. Minha família presente aí, muito feliz com a presença deles, do Lucas, a Loá, a Liz, a Mária, o Vitor. Muito obrigado pela presença de vocês nessa noite. Deus abençoe vocês, abençoe cada irmão presente.